Parabéns, Rodolfo Landim. Sua atitude salvou o Flamengo de uma. Isso mesmo. BAP, só não pode reclamar depois, porque a decisão foi unânime. Então depois, não reclama. Expectativa de ver Pedro vestindo a camisa rubro-negra já nesta quarta-feira. Vamos falar se isso vai acontecer ou não. Felipe Luiz sofre questionamento. Por que não está utilizando cria da base? Lohan dando a volta por cima? Que história é essa? Isso tudo e muito mais agora, então eu peço não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem nação. Bom, vamos lá. Danilo, vamos começar a falar sobre Danilo. Fora da partida de quarta-feira. O cronograma do jogador foi colocado para o público e a expectativa é que ele possa retornar no jogo contra o Grêmio no final de semana. Esta é a expectativa do Flamengo em relação a Danilo, jogador sem condições. Teve contusão, foi cortado da seleção, se recuperou, fez um treinamento e sentiu novamente. Felipe Luiz aí, de uma certa maneira, assumiu a culpa pela a questão do forçar os jogadores a entrar no ritmo que ele determinou para o Flamengo, o jeito que ele gosta para o Flamengo. E aí, como ele mesmo falou, ele sabia dos riscos que estava assumindo e pagou para ver. Bom, vamos falar aí. Pedro, expectativa do jogador ser relacionado para o jogo de amanhã contra o Central Córdoba. Tem a expectativa. Ele pode ser relacionado, mas vai jogar? Aí vai ficar a cargo da comissão técnica. Porque no departamento médico só está Matias Vinha e o Danilo. O Danilo, como a gente acabou de falar no vídeo, vai aí o cronograma é que ele possa já voltar a jogar contra o Grêmio. Matias Vinha um pouquinho mais. Fora isso, não tem restrição mais nenhuma. Aí é a cargo da comissão técnica, se vai querer utilizar ou não. A princípio, o departamento médico tinha colocado como uma meta que o Pedro jogasse, que poderia jogar contra o Juventude, dia 16 desse mês. Vamos aguardar para ver se esse cronograma será montado. Mas há uma grande expectativa e euforia, principalmente da torcida, que Pedro já possa estar pelo menos no banco de reserva contra o Central Córdoba. Vamos ver se isso vai ser aí confirmado. Felipe Luiz, sofrendo questionamento em relação a Matheus Gonçalves. O jogador não entra em campo e já tem 2 partidas. Contra o Internacional jogou de 1 a 2 minutos. E o questionamento? Michael não vem jogando nada. Nem taticamente, nem tecnicamente e tudo mais. Não está entregando. Está todo o jogo entrando. Por que não o Matheus Gonçalves? E aí, conforme os setoristas foram vendo, é simplesmente opção do treinador. Então dá a entender que o Flamengo tem a espinha dorsal montada, que é o Rossi, Wesley, Léo Pereira, Léo Ortiz e o Alexandro, Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta, e aí você tem aí o Bruno Henrique e o Juninho. Aí você tem os jogadores que são mais utilizados: Gonçalo Plata, Michael, Luiz Araújo, aí você tem aí o Alan e o próprio Everton Araújo, 15.
16 jogadores, melhor dizendo. E aí o Matheus Gonçalves acaba sendo o 17º ou o 18º, porque você tem também aí o Everton Araújo. Felipe Luiz começa a ser questionado pelas decisões que ele vem tomando. O que está acontecendo com o Matheus Gonçalves? Questionamento aí, a própria torcida vem levantando esse questionamento. Por que Michael não vem jogando nada? Nada. E está sempre entrando. Bom, vamos mudar de assunto e vamos falar aí agora sobre a questão do Lohan. Isso mesmo. O Flamengo bateu o pé e falou que o Lohan não sairia para clube nenhum agora. Por quê? Só relembrando. Os empresários do atleta trouxeram uma proposta do CSKA. O Flamengo foi e aceitou. Aí o jogador tinha desistido. Os empresários do CSKA vieram ao Brasil. Conversaram, resolveram a situação. O Flamengo autorizou a ida do jogador para Moscou. Chegou no aeroporto, mandou voltar porque o CSKA não tinha assinado o documento. E aí foi descobrir que os empresários do jogador fizeram uma modificação aí de última hora e não agradaram os russos. Negócio desfeito. Aí o Flamengo conseguiu o empréstimo para o Estoril de Portugal. Conversou com o jogador aceitou, beleza, chegaram os empresários e embarreiraram. Aí teve a possibilidade de ir para o Fortaleza, tudo certo. Na última hora os empresários vieram e falaram que tinha um Bragantino. O Flamengo foi lá, bateu o pé e falou que não vai sair. Pois bem, o Flamengo mudou o treinador recentemente aí do Sub-20, o Nuno Campos. E o jogador Lohan, a filhinha dele, a filha ou filha, acho que a filhinha nasceu aí tem pouco tempo, parece que começa a colocar a cabeça no lugar. O que aconteceu com o jogador? Ele é um jogador muito acima da média para a idade dele. Ele tem 18 anos e pulou etapas. E aí, quando chegou o ano passado, que o Tite colocou para jogar no lugar do Arrascaeta, por causa da Copa América, e ele fez boas partidas, aquilo subiu na cabeça dele. E aí ele achou que ele era mais do que ele é. Conclusão, só ladeira abaixo. Depois da postura que o Flamengo adotou do José Boto, de bater o pé e falar que não, que ele vai ficar, o Flamengo contratou o Nuno Campos, e aí o Boto colocou para o Nuno Campos a responsabilidade de recuperar o jogador. Bom, e o resultado começa a aparecer. Através do psicólogo que o Flamengo também contratou, o jogador começa a trabalhar essas informações todas e tudo mais, o nascimento da filhinha, e o Nuno Campos começa a cobrar a obediência tática que os jogadores precisam de ter. Conclusão, Lohan começa a se destacar no Sub-20 e fazendo aquilo que o treinador vem pedindo. Nos últimos 2 jogos, 2 gols. E participando ativamente do jogo. Quem tem a ganhar com isso? O próprio Flamengo. Futuramente, que aí o jogador começa a voltar a se destacar, começa a recuperar o prestígio internacional, financeiramente, e o Flamengo também pode vir a ter, e como se espera, o ganho técnico. O jogador tem apenas 18 anos de idade. E o Flamengo vê aí a chance, o jogador está inscrito na pré-lista dos 50 inscritos para Libertadores da América, o jogador está lá. E já quem diz dentro do Flamengo, que Felipe Luiz começa a ver com bons olhos
o regresso de Lohan ao time profissional. Vai esperar um pouco mais, mas há quem diga que Felipe Luiz começa a ficar satisfeito com a postura do jogador rubro-negro. Quem tem a ganhar é o Flamengo, é o jogador. É só ele continuar mantendo o foco aí, que tudo vai dar certo. Que futebol ele tem. Vamos aguardar para a gente ver. Bom, vamos lá. Depois, é só não reclamar, BAP. Que a responsabilidade é sua. Sua e de quem é o responsável para ir à CBF. A gente está vendo aí os escândalos da arbitragem. Os escândalos da arbitragem. Tanto é que os árbitros de Cruzeiro Internacional, Sport e Palmeiras foram para a geladeira. Só que por que a culpa é do BAP? E aí não pode reclamar. Porque se acontecer alguma situação onde a arbitragem possa vir a prejudicar o Flamengo, o presidente do Flamengo e os responsáveis para ir na CBF não podem cobrar. Sabe por quê? Porque a CBF, o seu Edinaldo, foi eleito com 100% dos votos de aprovação, tanto das federações quanto dos presidentes dos clubes. Ah, mas porque se votasse contra, o Flamengo poderia ser prejudicado. Então, se abaixaram a cabeça e disseram amém, não pode ser responsabilizado. Depois não podem cobrar. Depois não podem cobrar. Sabe por quê? Porque o que está acontecendo não é de hoje. Não é de hoje. Não é de hoje. E aí abaixaram a cabeça e disseram amém. Então, o que você quer dizer com isso? O que quer dizer com isso? Que pode fazer o que quer. Vamos aceitar o que está acontecendo sem nenhum problema. Então, seu BAP, não reclama depois. Então, infelizmente, o José Boto, o próprio Felipe Luiz, na entrevista coletiva, de uma certa maneira, não pode cobrar. Porque o presidente do Flamengo disse amém para a situação da CBF. Para a situação da CBF, na hora da eleição da CBF. Na hora da eleição da CBF. Então, a gente, infelizmente, vai ficar à mercê aí, porque a arbitragem é horrorosa. E não é de hoje no futebol brasileiro. E aí você tem todos, eu não vou falar nem as federações, mas todos os presidentes votaram a favor da reeleição de Edinaldo. Uma reportagem aí do jornalista lá da revista Piauí, ontem o Linha de Passe na ESPN, foi em cima desses questionamentos. E aí todos os presidentes votaram a favor do seu Edinaldo. Então vamos ver como que vai ficar a arbitragem. Para a gente finalizar, parabéns ao ex-presidente Rodolfo Landim. E olha que eu sou crítico dele, mas nessa situação, parabéns, porque ele travou a negociação da renovação de contrato do senhor Gabriel Barbosa, o Gabigol. Ele queria 5 anos, que o senhor Marcos Braz e o senhor Bruno Spindel já estavam praticamente selado e acordado. Ele simplesmente foi lá e bateu o pé e não assinou. Conclusão, a torcida caiu de pau em cima do presidente. O jogador aproveitou o título da Copa do Brasil, desrespeitando o seu amigo e a pessoa que mais confiou no trabalho dele, que foi o Felipe Luiz, dando aquela declaração que ele não iria ficar no Flamengo. A torcida caiu em cima, fizeram aquele estardalhaço, para onde vai, foi para o Cruzeiro. E aí, sabe o que está acontecendo aqui em Minas Gerais? O próprio presidente deu uma declaração falando que foi um erro de planejamento, que não deveria ter contratado alguns jogadores. E aqui em Minas Gerais estão dizendo que isso foi uma
paulada para o Gabriel Barbosa. 4 ou 5 anos de contrato para ganhar mais de 2,5 milhões. O jogador não entrega dentro de campo. Ah, ele tem 6 gols, 3 de pênalti. 3 de pênalti. 3 de pênalti. Em jogos grandes, os clássicos, ele nem apareceu, pelo contrário, foi considerado um dos piores. Dos piores. E aí, depois dessa declaração do presidente e tudo mais, a gente tem que dar os parabéns para Rodolfo Landim, que teve culhão e não renovou o contrato de Gabriel Barbosa da maneira que o jogador queria. Ele queria um contrato de 5 anos para ganhar 2,5 milhões. A bomba agora está no Cruzeiro. A bomba agora está aqui, ó, em Minas Gerais, no Cruzeiro. E os Gabizetes? E as Gabizetes? Que diz? Tinha que continuar no Flamengo? Olha o que ele está fazendo no Cruzeiro. Então, dessa vez, eu tenho que vir aqui e dar os parabéns ao presidente Rodolfo Landim, que teve culhão e não assinou a renovação de contrato. Já se inscreveu? Assinou o sininho das notificações? Sentou o dedo no like? Comentou? Compartilhou? Tá continuando dando essa moral pra gente? E para quem já é inscrito, muito obrigado, mas continua ajudando a gente. Sentando o dedo no like, comentando, compartilhando. Um beijo no coração de todos, saudações rubro-negras.